Fala, minha gente, antes da gente repercutir aqui Grêmio 5 e Pelota 0, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação, tá bom? Vamos lá! Sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu Pelotas nessa noite na Arena e o placar foi elástico, foi 5-0. Mas antes da gente falar dos gols, vamos por partes, vamos iniciar aqui com os destaques iniciais, né? O Grêmio que foi com o time alternativo, como havia falado no vídeo anterior. Thiago Volpi foi a novidade no gol do Grêmio. O Pedro Gabriel, lateral esquerdo, que fez uma ótima Copa São Paulo, também apareceu nesse time titular. O zagueiro Gustavo Martins, ele substituiu, ou melhor, ele entrou na vaga do Rodrigo Eli. E também o Cuéllar iniciou a partida. Bom, desses jogadores, o Thiago Volpi, ele fez uma excelente partida hoje pelo Grêmio. É verdade que foi a equipe do Pelotas e que o Grêmio fez 5 gols no Pelotas. Mas o Pelotas teve várias escapadas, podendo ampliar o placar logo no primeiro tempo. O Grêmio acordou a partir dos 38 minutos do primeiro tempo. No restante, o Pelotas teve 3 ou 4 oportunidades, onde o Thiago Volpi salvou o Grêmio. Então, era contra o Pelotas? Era contra o Pelotas. Mas o importante é que ele foi bem, ganhou mais confiança e eu acredito que isso seja um caminho sem volta. Não acredito que com a chegada do Thiago Volpi, o goleiro Grando seja ou se mantenha titular no time do Grêmio. Embora eu acredite que o Grando mereça um pouco mais de oportunidades, até porque iniciou a temporada como titular e não fez feio. Acho que atendeu muito bem ali, deu conta do recado. Pedro Gabriel, o Pedrinho, lateral esquerdo, que fez uma ótima Copa São Paulo e inclusive fez um golaço diante do Palmeiras na Copinha, teve hoje a sua primeira oportunidade de iniciar uma partida. E ele é um lateral esquerdo promissor, ele é alto, sabe sair jogando, mas ele é muito jovem ainda, né? Então isso é importante a gente ressaltar para o torcedor gremista, que precisa sempre ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, até porque é um garoto promissor e a gente sabe que no começo pode não iniciar tão bem ou ter altos e baixos, mas isso é normal para o garoto aí que tem apenas, não é nem maior de idade ainda, né? Se não me falha a memória aqui, tá? Gustavo Martins é o zagueiro que entrou na vaga do Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, que no Grenal teve várias saídas, né, de jogo aéreo, ou seja, ele é muito bom na bola aérea. Mas para esse jogo, o Gustavo Quinteiros preteriu o Rodrigo Eli para colocar Gustavo Martins. Por quê? O Gustavo Quinteiros gosta de zagueiros que saibam sair jogando. O Rodrigo Eli ele é mais um quebrador de bola, como a gente fala na gíria do futebol, né? E o Gustavo Martins ele tem um pouco mais de requinte. O Gustavo Martins, que iniciou a sua carreira, né, como lateral esquerdo e depois foi puxado para a zaga. Tem boa saída de bola, é um pouco mais técnico dos zagueiros que o Grêmio tem hoje em dia. E o Cuéllar, né, que ainda não está na sua forma física ideal, mas é um baita jogador, sabemos do potencial que tem o Cuéllar, mas ele ainda não entregou o bom futebol, ou pelo menos o futebol esperado do Cuéllar. É um volante que sabe sair jogando, é uma das características que o Gustavo Quinteiros pediu para que a direção trouxesse, jogadores que trabalham, né, que jogam nessa linha de trás, que saibam sair jogando, e isso o Cuéllar sabe fazer muito bem. Até o momento ele não conseguiu desempenhar, nem na sua primeira partida, que foi na estreia diante do Monson, nem no Grenal no segundo tempo quando ele entrou e nem agora neste momento quando entrou diante do Pelotas com o placar praticamente resolvido, até porque a partir dos 38 minutos do primeiro tempo o Grêmio fez 3 gols assim avassaladores, né, de forma muito rápida, inclusive uma dobradinha, né? Edenilson e Bright White, foi esses dois jogadores aí que resolveram os 2 primeiros gols do Grêmio, cruzamento de Edenilson, né, cabeçada do Bright White, um cruzamento praticamente dentro da grande área e um outro numa cobrança de escanteio, uma cobrança bem aberta lá no segundo pau. O Bright White conseguiu se desvencilhar do zagueiro. Ele nem pulou mais alto que o zagueiro, né? Ele pulou melhor, ou seja, melhor posicionado.
Então, uma boa dupla. Mas aqui eu quero colocar um asterisco. Quinteiros continua colocando o Edenilson na ponta direita. Ele correu mais hoje, foi um pouco mais leve porque era contra o Pelotas. Mas de um jogo um pouco maior, é engraçado que o Quinteiros não coloca o Edenilson nessa posição. Já no segundo tempo, o que acontece? Ele tira boa parte do seu time, né, que havia iniciado, e colocou e levou a campo o Arezzo, o João Pedro, o Pavon e o Cristaldo. Nesta saída do Cuejar, ele puxou o Edenilson para fazer a segunda função do meio-campo, a segunda volância. E ali é onde o Edenilson jogou a maior parte da sua carreira. Isso foi onde ele, né, fez aquele estrondosa temporada diante do Corinthians, que era esse de área a área, que foi quando veio para o Inter depois. Ele fazia essa dobradinha, ele de um lado e o Patrick do outro. E o fato é que no segundo tempo, se a gente fosse separar por tempo, né, 3-0 no primeiro tempo, 2-0 do Grêmio no segundo tempo. E teve boa participação do Edenilson nessa função do meio-campo, né? Um pouco mais por dentro, não tão por fora, o que eu acredito que melhora o futebol do Edenilson, porque ele é um cara que já tem seus 30, né, 36, 37 anos, não é um jogador tão jovem, e a gente sabe que se jogar pela ponta vai acabar correndo um pouco mais, vai acabar marcando um pouco mais. Tanto é que o lateral direito do Grêmio ele sofreu bastante, né? Até porque tinha muita bola nas costas do Edenilson, ele não volta rápido, mas não chegava tão a tempo, até porque ele é um jogador terminal. Então, o Quinteiros ele insiste nessa questão do Edenilson pela ponta direita em jogos como este, né? Em jogos um pouco mais tranquilos. A verdade tem que ser dita, né? A gente não esperava um placar menos do que 3-4-0 na noite de hoje, até porque o Pelotas ele não vem fazendo uma boa campanha, inclusive vai brigar nesse quadrangular final aí para não ser rebaixado, né? Pontos importantes aqui, eu já falei do Edenilson juntamente com o Bright White, e o Volpi, pelo menos, ele defendeu, eu contei aqui quatro defesas que poderiam ter sido convertidas a gol. E aí eu quero abrir um parênteses. Ainda no primeiro tempo, até os 38 minutos, o jogo estava muito aberto. Né? O Pelotas deixava o Grêmio articular ou deixar os seus zagueiros com a bola, mas quando chegava ali no primeiro volante ou no segundo volante, os marcadores, né, iniciais ali, os atacantes do Pelotas já começavam a fazer aquela média pressão, aquela pressão intermediária para não deixar o Vila Sante, que para mim, na minha opinião, ele é um grande armador do time, né? Ele é um segundo volante, mas ele é um baita armador do time. Então, até porque os marcadores eles focam muito no Bright White, focam muito no Monsalve, que iniciou a partida hoje. Não fez uma boa partida o Monsalve, na minha opinião. Ele já fez partidas melhores. Até, inclusive, eu acho que ele entra melhor sempre no segundo tempo, né? Foi assim diante do Caxias, entre outros jogos. Mas o fato é que o Pelotas tinha uma estratégia, que era deixar o Grêmio, os zagueiros do Grêmio com a bola, e a partir do passe para o primeiro a segundo volante, o Pelotas fazia essa marcação. É claro que o Grêmio tem jogadores muito mais qualificados do que o Pelotas, mas a estratégia era essa, era simples, era humilde o Pelotas, né, em querer sair no contra-ataque. O Pelotas teve no mínimo 3 chances claríssimas de gol no primeiro tempo. Uma foi com o próprio Cezinha, um garoto revelado no Inter, inclusive, que ele avançou juntamente com o atacante do Pelotas e ele errou um passe terminal. Ali seria o primeiro ataque do Pelotas e o primeiro gol. Depois teve mais 2 alternativas, né, 2 possibilidades do Pelotas arrematadas em gol e que o Thiago Volpi acabou salvando. No segundo tempo, o Pelotas também teve mais 1 ou 2 estocadas. Ele tentou fazer esse mesmo tipo de jogada e parou no Thiago Volpi. Então acho que foi uma boa noite para o Thiago Volpi, não tenho dúvida nenhuma, até porque ganhou confiança, fez boas defesas. É verdade que se a gente olhar pelo placar a gente não vai debater, bom, mas o Grêmio fez 5-0, como assim o Thiago salvou o Grêmio? É que em 3, 4 oportunidades de bola a gol e não eram tão fáceis assim, não eram tão defensáveis, o Thiago Volpi salvou, o que poderia mudar completamente a história do jogo.
Gente, no grupo A, o Grêmio é líder com 14 pontos, o Guarani de Bagé é o segundo com 8, o São José é o terceiro com 3 e o Avenida com apenas 1 ponto ganho. Na classificação geral, o Juventude é o líder do grupo C. Aliás, o Juventude é o líder do grupo C. Mas na classificação geral, o Juventude é o primeiro, o Inter é o segundo e o Grêmio é o terceiro. Juventude primeiro com 15, Inter segundo com 14 e Grêmio também com 14. O critério de desempate, inclusive os dois têm o mesmo número de vitórias, de gols, de empates inclusive, mas no critério vitórias o Inter tem uma vitória a mais que o Grêmio, né? O Grêmio perdeu uma partida diante do Juventude e o Inter ainda não perdeu na competição. Então, por este motivo, Juventude é o primeiro, Inter é o segundo e Grêmio é o terceiro. Isso na classificação geral da competição. Anúncios, né? Hoje à tarde o Grêmio anunciou o Camilo Reijers. É um volante de 25 anos que veio do futebol russo. Então chega aí para agregar ao time do Quinteiros. Inclusive o Quinteiros em várias alternativas rebate, mesmo não sendo perguntado, ele fala que precisa de jogadores que saibam sair jogando, né? Defensores que saibam sair jogando. Eu acredito que o Grêmio ainda vai no mercado buscar zagueiro e o mercado agora internacional fecha no final de fevereiro, então o Grêmio está correndo contra o tempo para buscar ainda zagueiros que ainda saibam sair jogando. Eu acho que o Gustavo Martins é uma alternativa, fez um baita gol hoje de letra, gol com personalidade inclusive, mas pela situação da torcida, ele ainda não caiu no gosto da torcida. Eu sei que isso não conta ponto 100%, eu acho que o que avalia mais é o treinador, é o trabalho do dia a dia. Mas a gente sabe, no jogo de pressão, uma falha desse garoto aí, e uma bola que o adversário possa fazer o gol e eliminar o Grêmio futuramente, isso pode, né, destruir a carreira do atleta e, além disso, pode ter caído de alguma competição. Estou aqui conjecturando, tá? Uma situação aí. Então eu acho que o Grêmio vai atrás de zagueiros que saibam sair construindo, ou seja, saibam sair jogando. Esse volante, o Camilo Reijers, eu não conhecia esse jogador, eu fui pesquisar hoje à tarde, é brasileiro, mas jogou há muitos anos, né? Jogava há muitos anos no futebol russo. Ele é novo, ele é jovem, tem 25 anos, até acredito que ele vem aí para ser uma alternativa nessa abertura do meio-campo do Grêmio, que já tem Cuejar, que modéstia à parte o Cuejar um pouco mais em forma, até acredito que até o início do Brasileirão, talvez início do primeiro semestre, a gente vai ver um Cuejar um pouco mais integrado, um pouco mais em forma, né? Até porque o futebol árabe ele se joga uma vez a cada 7, 8 dias, os jogos sempre são à noite, então tem a questão do calor, então acho que isso acaba dificultando um pouco a questão física. A gente vê que ele cansa muito rápido, até porque o futebol brasileiro está cada vez mais intenso, né? E então, nessa abertura do meio-campo, o Cuejar, que ele informa, é um excelente jogador. O Vila Sante, que acho que dispensa comentários. E tem um detalhe importante, né? Agora, nas convocações para as seleções, certamente o Vila Sante será convocado, o Monsalve também será convocado. Então, esse meio-campo do Grêmio começa a ficar vazio. E aí, precisa ser recomposto, né? Com mais atletas. Então, do Camilo Reijers aqui, 25 anos, volante. É mais para composição de grupo, não acredito que ocuparia alguma vaga como titular, mas é importante a gente ficar aí de olhos abertos aí para ver esse jogador, tá bom? Gente, muito obrigado a quem esteve até aqui nesta repercussão aqui de Grêmio 5, Pelotas 0 e aquele convite mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho da notificação. Um forte abraço.